Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 670 e minguando até 620 dias, 15 de outubro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 670 e minguando e com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 66, com o subtítulo Contradições Expressivas, parte 64, certo? Contradições expressivas do corpo simples do corpo celeste. É muito, né, incompreensível quando vocês relaciona o título e o subtítulo, né, que isso explica muita coisa para nós, você vai entender do que se trata e você vai entender a forma nos comportamento, né, de tudo que está sendo expressado. Essa forma de expressar é muito boa, sabe, de você estar relacionando uma coisa e outra, sabe, fazendo a percepção de um lado, do outro, esquerda, direita, tudo agora faz um sentido nas nossas consciências de compreendermos isso separadamente. Não é como antigamente as pessoas chegavam e criavam a ideologia, colocavam um político à direita, outro à esquerda, fazia aquela confusão toda e tal. Hoje não, nós podemos entender o que se representa direita, o que representa esquerda. A direita é aquilo que nós fazemos movimento de dentro para fora, a esquerda é aquilo que nós fazemos movimento de fora para dentro, certo? Quando a gente vem da Guerra Fria, nós vemos pelo ato ideológico, pela unificação, voltando para dentro de nossa casa, do nosso lar, do nosso habitat, e para que nós possamos formar isso de uma forma consciente, fazendo relacionando isso à sociedade, uma coisa boa, que você é dentro e você é fora, e você ficar numa postura do marido, ganhando várias possibilidades de você estar relacionando alguma coisa dentro da sociedade, ganhando várias possibilidades para você se relacionar, para você se realizar de várias possibilidades, ok? Entenda isso, é muito interessante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo na descrição do vídeo a leitura, a abertura deste título em específico, Acima das Estrelas de Deus, com 5 repartições. Essas 5 repartições, ela vai te explicar tudo o meu comportamento, aquilo que eu estou dando. Você entenderá se isso é uma forma honesta de expressar, se não é uma forma honesta, se o que eu estou dizendo faz sentido, não faz sentido, o que eu estou dizendo se é uma coisa verdadeira, se é uma coisa falsa. Tudo isso vocês terão as percepções, porque
eu expresso isso de uma forma de que vocês entenda uma coisa e outra do mesmo tempo, certo? Não existe que nada que eu fique aprendendo a consciência das pessoas para promover uma imagem apenas para você. Entenda, é muito delicado. Então, relaciona esses 5 repartições desse título, acima das estrelas de Deus, e lá você vai entender como é que eu estou me comportando, e você entenderá e terá percepção sobre a informação, tudo que eu estou dando dentro deste blog diário. Ele faz com que você seja perceptivo e entenda aquilo que é direito seu, certo? Aquilo que é direito seu. Então, você fica perceptivo, você consegue trilhar por um caminho justo para você e para as pessoas, para sua mãe, para seu pai, entendendo tudo isso, que seja justo para você, seja justo para o outro também, ok? Entenda isso. Eu também deixo na descrição do vídeo uma referência desse subtítulo e também deixo a abertura deste subtítulo, né, a contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste. Às vezes você querer entender como é que começou esse subtítulo, aí você volta lá e faça esse trabalho. Esse subtítulo ele ficou muito grande. Eu vou terminar ele com 28 páginas. Eu vou fazer, né, terminar esse título, né, e com esse subtítulo, Contradições Expressivas do Corpo Simples e do Corpo Celeste. E depois que chegar a 70 blogs, eu vou mudar, né, o título. Eu tenho por hábito fazer 70 blogs diários. Nem todos os meus títulos eu faço até 70 blogs diários, fazendo uma ideologia, fazendo uma referência para vocês compreenderem os meus comportamentos, porque 70 vezes 7 explica muitas coisas, ela muda os nossos comportamentos de expressar, de manifestar. Então vocês vai fazendo essa leitura daquilo que eu estou expressando, daquilo que eu estou dando de conscientização, para que vocês entenderem que tudo é uma forma de conscientização, certo? Não leve crise para o seu corpo, não leve crise a outras pessoas sobre tudo aquilo que você está entendendo deste blog diário, certo? E entenda que tudo é uma questão de conscientização, é uma questão de você estar resetando a sua consciência para você começar tudo de novo, é uma questão de você fazer a percepção daquilo que é honesto para você e para a sua família e para as pessoas que dependem de você. É questão disso, entenda? É questão disso, nada mais que isso, ok? E por fim, eu deixo na descrição a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, em específico, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esses 4 últimos blogs ficou muitíssimo interessante, eu me realizei muito sobre tudo que for expressado, sobre a expressão livre, tudo aquilo que eu trouxe, né, com essa minha consciência, fazendo a percepção, mediano a formação de Cristo, mediano o corpo simples, mediano o corpo celeste, mediano Deus, mediano Cristo, fazendo mediação de tudo que você possa entender, mediano já as expressões ideológicas que já tem dentro da sociedade, mediano as várias formas linguísticas que tem dentro da sociedade, certo? Quando eu vejo uma coisa que contribui para o reino, para a formação de Cristo, eu trago isso para dentro do blog diário, fazendo uma relação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, sobre aquelas ideologias, trazendo forma de conscientização sem crise, dando continuidade aos trabalhos das pessoas que estão aí no ato missionário, da mesma forma, dando continuidade a essas grandiosidades, entendendo que tudo vem aí de fora mesmo, sabe? Tudo já está aí dentro da sociedade. O que eu só estou fazendo uma apresentação, um complemento sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo essa percepção, ganhando uma consciência divina, uma sabedoria divina, relacionando isso de uma forma e de outra, buscando forma correta de movimentar, forma errada de movimentar, tudo no mesmo instante, fazendo essa conexão de tudo. Então, entenda isso, tudo bem especificado. Vamos então para a leitura corrida. Vamos fazer a leitura, né, fazer uma expressão livre deste blog diário, depois nós vamos fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blog, ok? Entenda isso. Vamos lá. E vi a visão, eu, um elétron, e que subia acima das estrelas de Deus, e não tinha matéria para realização, pois este elétron representava a cabeça do relacionamento social. Na minha direita, o átomo supremo. E eu
me assentava no seu trono, na minha esquerda, o poder de realizar com o Criador da matéria. Porém, a matéria também ganhou força de criação pelas energias ecoadas das matérias em movimento, ao qual eu concebia com a cabeça do relacionamento social e que usava a boca do reino na formação ideológica de compreensão, enquanto que, enquanto o que estava à minha direita me orientava e o que estava na minha esquerda forçava eu criar algo para se realizar com a matéria em movimento. Me realizei com a matéria e cortei a matéria para que ela não se movimenta sem o meu consentimento e me realizei com o eletro do relacionamento social e com o mesmo poder de criação, porém com algumas complexidades por causa das faltas das compreensões de outras matérias que se movimentam dentro desta grandiosidade e que é o corpo celeste de Deus. Depois que nós pegamos tudo que for expressado dentro dos blogs diários, eu já vou trazer o que me levou, né, a gerar contradições expressivas, relacionei o corpo celeste, relacionei o corpo simples, relacionei a forma de movimentar, e agora eu vou mudar os meus comportamentos, explicando tudo o que tiver acontecido, né, e por que eu me comportei, e como é que eu me comportei assim, fazendo isso uma ideologia para que vocês possam compreender, certo? De tudo, aí eu peguei o sol, fiz a contradição de uma coisa e outra, fez aquela. Então vamos lá para esse contexto, para a gente fazer uma expressão livre, para ficar claro. Aí você pega tudo que está sendo dito e relaciona dentro dessa forma que eu vou me expressar, aí vocês vai começar a se conscientizar sobre aquilo que é uma coisa ou outra, vai entender cada cada coisa que está sendo dito, ok? E vi na visão, eu um eletro, e que subia acima das estrelas de Deus, e não tinha matéria para mim. Por que que não tinha matéria? Porque eu sou o ato manifesto. Viu que a matéria está aqui do meu lado, aqui está eu, né? Aqui está eu no ato manifesto, né? Sendo eu marido, é aqui o corpo, um corpo fêmea, aquele que é o meu corpo está na minha direita. Eu já tenho explicado, aqui é um corpo emocional, aqui é um corpo expressivo. Aqui é a esposa, aqui é o marido. Mas eu sou o marido, eu sou a esposa, eu sou o marido, eu sou a esposa. Entenda, aqui está um corpo emocional simples, de entendimento simples. Então, aqui é a direita e aqui é a esquerda, certo? A realidade, ela sempre vai ficar contida na matéria. A realidade vai sempre ficar contida na matéria, porque ela tem a presença dessa vida, entende? Porque quando ela tem a presença da vida aqui são possibilidades espirituais, são relativas ao tempo, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim sobre aquilo que eu estou relacionando, essa minha matéria, esse meu entendimento, entenda isso? Então, aqui é a esquerda, aqui é a direita, certo? Então, você foque nisso aqui, que é o marido, e você vai ver que ele é o eletro, né? Ele é o eletro, ele é a cabeça do relacionamento social, ele é o marido de uma certa forma. Ele pode representar um corpo simples, ou ele pode representar o Cristo, certo? O corpo celeste, uma imagem dessa grandiosidade do corpo de Deus, ou ele pode representar o corpo simples. Esse corpo simples pode ser uma coisa certa, ou ele pode ser uma coisa errada, representando a cabeça dividida sobre aquilo que possa ser correto desse corpo e aquilo que possa ser errado desse corpo, certo? Entenda isso. Eu, um elétron que subia acima das estrelas de Deus, e eu não tinha matéria para minha realização. Por que que eu falei que eu não tinha matéria? Porque eu estava no ato manifesto sobre uma coisa certa e uma coisa errada, né? Aqui fica a matéria, a esposa, o corpo emocional. Aqui fica. Então eu fiquei apenas com a cabeça, eu cortei a matéria e fiquei apenas com a cabeça. Então eu estou aqui sobre uma coisa certa ou coisa errada. Aí como é que funciona isso?
sem colocar o pé no chão, tudo na espiritualidade. As pessoas aí se viram por aí, tenham consciência de tudo que está sendo dito, porque essa forma que é coisa certa e errada são as percepções que cada um pode ter a sua própria realidade, cada um pode ter as suas próprias formas perceptivas de uma forma negada, e sendo responsável, cada um vai responsabilizar pelo seu espaço. Entenda isso. Eu, um elétron que subia acima das estrelas de Deus e não tinha matéria para me realizar, pois este elétron representava a cabeça do relacionamento social. Essa cabeça do relacionamento social, ela vai ficar dividida sobre uma coisa certa e uma coisa errada. E não tem matéria para ela. Entenda que não tem matéria para ela, certo? Na minha direita, o átomo supremo. Qual que vai ficar na minha direita? Se eu sou um elétron, né, o elétron eu sempre coloco aqui, por aqui, por a quarta posição, fazendo. Se você pegar essa forma aqui de explicar, tudo aqui eu dividi em quatro, tá vendo? Átomo, próton, nêutron, elétron. Aí oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio. Tudo representando as suas posturas dentro, certo? Terra, neutro, carbono, terra, tudo vai ter suas quatro polaridades. Aqui, por exemplo, pode ser terra, fogo, água, né, e pressão. Terra, fogo, água e pressão. Aqui, verão, outono, inverno e primavera. Tudo tem as suas, cada um dessas aqui tem os seus quatro, pronto. Eles podem fazer do jeito que eu estou explicando aqui, ó, primeiro espírito, depois vida, depois corpo, depois glória. Né? Cada um desses representando um ponto desse. Aí o segundo aqui, nós vamos falar átomo, próton, nêutron e elétron. Você vê que as coisas repetem assim, elas vêm assim também, justificando cada ideia dessa. Se você pegar esse gráfico e colocar isso nas suas consciências, você vai ver que um vai se elevando ao outro, tudo vai se formando uma coisa só. Aí então eu determinei que aqui no tempo, nós estamos aqui na atmosfera, né? Nós estamos no tempo, nós estamos dentro da sociedade, nós temos uma cabeça de um corpo simples, de entendimento simples, e essa cabeça vai dividir em neurocientífica da realidade ou um fotos neurocientífica da realidade ou fotorrealidade, vai ficar dividido entre essas duas formas, ok? E eu me assentava no trono de Deus, né? Quando eu falo que eu me assentava no trono de Deus, aqui está o corpo emocional, né? O corpo emocional, de uma certa forma, ele tem essas formas, certo? Então, a cabeça vai para fora, e esse assento ele pode ser uma coisa ideológica, ou pode ser uma coisa que possa ser uma realidade, vai gerar uma complexidade, certo? E entenda isso de uma certa forma, né? E me assentava no trono de Deus, na minha esquerda, o poder de me realizar com o Criador da matéria. Então, aqui está o assento representando a matéria. Na minha esquerda eu tinha o poder, corpo simples de entendimento, tinha o poder de me realizar com o Criador da matéria. Quando eu estiver me realizando com o Criador da matéria, eu vou estar entregando uma coisa real, uma coisa verdade, eu não vou estar mentindo, não vou estar ideológico e nada, eu vou ser um com Deus, Deus vai ser um comigo. Eu vou ser parte de Deus, Deus é a parte de mim, certo? De uma certa forma, né? Mas vai vendo o que for acontecido. Porém, a matéria também ganhou forma de criação pelas energias ecoadas das matérias em movimento, a qual eu concebia com a cabeça do relacionamento social e que usava a boca do reino no formato ideológico de compreensão. Então, peraí, o corpo que assentou aqui começou a criar também, e começou a criar umas coisas dentro da ideologia. Ele começou a dar um sentido ideológico sobre aquilo que é a unificação de Cristo, sobre aquilo que é reino de Deus, sobre aquilo que possa ser uma coisa correta, aquilo que possa ser uma coisa errada. Então, aqui da direita, aqui alguém que está no lugar, alguém que é um corpo emocional que entrou no lugar de Deus, e aqui também ele ganhou. Por que ele começou a criar? Por quê? Vamos fazer essa pergunta. Vamos ver se nós vamos achar a resposta justa para que a gente possa entender por que ele começou a criar. Vamos entender isso. Enquanto o que estava à minha direita me orientava, agora sim, tem alguém orientando ele, tem uma fonte, ele está sentado aqui, mas tem alguém orientando ele, uma palavra da vida, Deus, né, em primeiro lugar, né, a vida em segundo, o corpo emocional em terceiro. Então tem alguém aqui na direita dele, tem um corpo emocional, tem alguém na direita dele. E quem é que está na direita dele, né? Quem é que está à direita dele? E o que enquanto eu estava
enquanto que estava à minha direita me orientava e que o que estava à minha esquerda forçava eu criar algo para se realizar com a matéria em movimento. Entenda que quando o que estava à minha esquerda, ele me forçava eu criar algo sobre essa minha imagem, sobre aquilo que era o meu corpo expressivo. Então, eu tinha uma necessidade de criar alguma coisa ideológica, né, sei lá, para trazer uma mensagem para as pessoas de uma forma honesta, para enganar ela, para manipular ela, para ficar, sei lá, com o dinheiro dela, sei lá, qualquer coisa, e vender uma imagem falsa, tal, para mim, somente para o meu interesse, para mim sentir o meu corpo emocional, para mim ficar rico, para mim ficar, sei lá, qualquer coisa ideológica. Só por isso, então eu estou forçando a ser criado, eu estou forçando, tá sendo forçado a criar alguma coisa para a sociedade. E me realizei com a matéria e cortei a matéria para que ela não se movimenta sem o meu consentimento e me realizei com o eletro do relacionamento social e com o mesmo poder de criação, né. Quando eu cortei a matéria, né, estava sentado no trono de Deus, falava assim: "Ah, vou cortar isso aqui e tal". Deus não é meu corpo emocional, certo? Eu começo a entender uma consciência, uma fonte divina, uma espiritualidade e tal, e me ausento do meu corpo emocional e só me realizo com o eletro do relacionamento social. Entenda isso, com o eletro do relacionamento social. E o que que representa o eletro da cabeça? Uma cabeça dividida. Aí eu vou fotorrealidade daquilo que nós necessitamos, nossos direitos, e foto neurocientífico da realidade, aquilo que é ideologia, aquilo que já tinha dentro da sociedade. Esses são os meus comportamentos, esse é o que você tem que entender. Porém, com algumas complexidades, por causa das faltas das compreensões de outras matérias que se movimentavam dentro desta grandiosidade que é o corpo celeste de Deus. Entenda que da mesma forma que nós temos alguém que assentava, da mesma forma nós temos alguém que ausentava. Da mesma forma que nós temos uma cabeça dividida sobre uma coisa certa, nós temos uma cabeça dividida sobre uma coisa errada. Vocês têm que entender essas polaridades e compreender que às vezes pode estar ausente, às vezes pode estar presente. E fazer essas relações ideológicas e buscando formações perceptivas para que você não entenda as coisas de uma forma errada, porque tudo que eu estou entregando é uma forma de vocês estar se conscientizando sobre uma coisa e outra. Aí, se você quiser ter mais experiência, volta no tempo de Emanuel, depois do sacrifício, o corpo foi ausentado do reino, tal, todo mundo ficou ideológico, expulsou e começou a unificação do reino, e tal, 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 tal. Aí chegamos no dia de hoje, tal, estamos na transição do tempo final e tal, nós estamos repetindo as mesmas coisas e tal, buscando aquela ideologia, fazendo uma relação, mediação de uma coisa e outra, para chegar no fim, a gente entender tudo o que está sendo dito dentro deste blog diário. Vamos então para a leitura corrida e vamos encerrar este blog diário, né, para que nós possamos entender de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá. Neste tempo eu tive várias complexidades nas minhas expressões e conheci que eu poderia sim ser mais cuidadoso com estas minhas expressões, mas eu pude enxergar o ponto positivo destas contradições expressivas. Sendo o ponto positivo é que estas expressões flexionavam outros corpos expressivos e vi nas minhas expressões as contradições expressadas dentro destes blogs diários com 4 formas relativas e, podendo ser fótons, realidade ou neurocientífica destas realidades, sendo que um destes poderia ser realidade e o outro não. Ou os dois poderiam ser realidade e até mesmo nenhum destes poderia ser realidade, e podendo ser apenas uma forma de conscientizações destas realidades, deixando as vossas consciências em xeque para a busca da verdade. Evidentemente que as consciências que evoluem são também as que são perceptivas para a matéria em movimento, sendo menos crítico e mais perceptivo, obedecendo resets das formas de conscientização
sobre tudo o que aprendemos com a família tradicional, política, religião e Bíblia significativa. Tudo vai depender da consciência perceptiva de cada corpo em específico que se movimenta dentro desse nosso planeta, seguindo com os vossos planos objetivos de conscientização pessoal, de realização, saindo da ideologia de uma forma honesta, sem provocar crise e sem manifestar crise, para que esta percepção seja uma coisa justa e para que nós possamos relacionar a justiça da relação. Precisamos dos nossos direitos e conceitos, sendo esta a única forma de se redimir diante dos relatos justificativos das maldades humanas, explicando quem você é sem a crise e sem ideologia e formalizando um ideal transitório do tempo relativo ao fim, ok? No entanto, vamos entender estas particularidades complexa e contraditória dessas minhas expressões. Primeiro, expressão contraditória. Bom, no primeiro, no princípio eu teria dito que a Lua é o reflexo do Sol. E se a Lua é o reflexo do Sol, como é, como ela se movimenta no céu? E se é que se movimenta? Polaridade desta contradição. Eu teria dito que a Lua é o reflexo da Terra. Se a Lua é o reflexo da Terra, como ela se movimenta no céu? E se é que movimenta? Segunda expressão contraditória. Eu teria dito que o Sol se esconde por detrás das montanhas. E se esconde, como é que se esconde? E se é que se esconde? Polaridade desta contradição. Eu teria dito que o Sol se esconde por detrás das geleiras dos polos dividindo norte e sul. Com este ideal, como é que o Sol se esconde? E se é que se esconde? Terceira expressão contraditória. Eu teria dito que o coração é a semente que fertiliza a matéria e que a glândula pineal é a percepção desta matéria que se movimenta. Ou seja, se o coração é a semente, qual deste é a raiz? E se o coração é semente, como é que se explica a percepção desta matéria que se movimenta? A glândula pineal é um centro administrativo do corpo comum? E se for, como é que ele administra? E qual seria a raiz? O coração que fertiliza a matéria? Ou a glândula pineal que é perceptível para a matéria em movimento? E se é que movimenta? A percepção do movimento? A percepção do movimento da matéria ou a matéria que se movimenta por si só? E se é que se movimenta? E se for a matéria que se movimenta e não a consciência? E se é que a matéria se movimenta. E como se movimenta? Polaridade desta contradição. Eu teria dito que o Sol é o centro administrativo do corpo celeste. E se for administrativo, como é que ela administre? E se é que administre? E no que se aplica o Sol em movimento? E no que se aplica um corpo emocional em movimento? E se é que se movimenta? Qual quarta expressão contraditória? Eu teria dito que eu teria ouvido um ensinamento social e que diria que a Terra gira em torno do Sol, e se gire, como é que gire? E se é que gire, polaridade desta contradição. Eu teria dito que o Sol, ele gira em torno da Terra. Se gire, como é que gire? E se é que gire, entenda que não há explicação quando não temos a percepção, pois tudo será um conceito da falta da percepção, e que nesta causa a falta da percepção vai explicar o que
não queremos enxergar com os nossos olhos perceptivos sobre o que esteja em movimento e sobre aquilo que não se move. Ou seja, se você move algo que não move, isto será apenas uma imaginação de mover algo e não a realidade de tudo e que estiver em movimento. Isto explica que as percepções é que vão determinar os vossos caminhos, explicando o que se possa ver e o que se possa ouvir, e o que ajuda a determinar se este caminho vai ser bom ou ruim. Evidentemente, a raiz é uma consciência espiritual e a semente, ela fica parado esperando a consciência movimentar esta semente. Porém, existe possibilidade de que a semente é a raiz ser um só. E também existe possibilidade de que a raiz esteja separado desta semente, sendo tudo isto uma questão de percepção na busca de destravar a forma correta de compreender o que está sendo dito, sendo cada um terá a sua interpretação, cada interpretação um caminho, cada caminho uma forma perceptiva de uma coisa e o outro sobre o que se move o corpo simples de entendimento simples e o que se move o corpo celeste do ser soberano. Sendo o corpo celeste, ele não muda a sua forma de mover, porém, há possibilidade que nós, corpos simples de entendimento simples, fomos mudados na forma de mover a matéria, para que a raiz fica separado da matéria. Isto sim, para que a consciência seja perceptiva para a matéria em movimento e que nos faça igual a Deus, o Pai da eternidade. E vi na visão eu um elétrons e que subia acima das estrelas de Deus. Eu não tinha matéria para realização, pois este elétron representava a cabeça do relacionamento social. Na minha direita, o átomo supremo, e eu me assentava no seu trono, na minha esquerda, o poder de realizar com o Criador da matéria. Porém, a matéria também ganhou forma de criação pelas energias ecoadas das matérias em movimento, ao qual eu concebia com a cabeça do relacionamento social e que usava a boca do reino no formato ideológico de compreensão. Enquanto que o que estava na minha direita me orientava e o que estava na minha esquerda forçava eu criar algo para se realizar com a matéria que se movimenta. Me realizei com a matéria e cortei a matéria para que ele não se movimenta sem o meu consentimento e me realizei com o elétron do relacionamento social e com o mesmo poder de criação, porém com algumas complexidades por causa das faltas das compreensões dos outros matérias que se movimentam dentro desta grandiosidade que é o corpo celeste de Deus. Perfeito, né? Muito bom. Muito bem explicativo tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, essa leitura corrida de tudo que foram expressados nos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito fazer a leitura expressiva, né? Fazer a leitura e depois me expressar, fazer a mediação sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Hoje eu estou pegando tudo que tenha dentro da sociedade, eu estou pegando aí, né, corpo celeste com corpo simples, formação de Cristo, que ela vem de uma forma ideológica, junto com aquilo que nós somos de realidade, consciência, daquilo que nós possamos entender que é real para nós, fazendo uma mediação de várias formas linguísticas que já tem dentro da sociedade. Hoje a sociedade tem várias formas linguísticas e ideológicas para que nós possamos compreender. Não é tudo uma realidade, é tudo uma forma de conscientização e nos ficar unido pelo um propósito só,
só. No meio desses formas de ideológica de nos expressar, muita gente eles gera atos consequentes sobre o seu espaço, sobre os seus direitos e começa a relacionar problema ao outro, e isso vai se tornando real cada vez mais que as pessoas vão entregando a vida à falsidade, certo? Isso ganha uma complexidade. Nada você pode falar que não existe e nada vocês podem falar que existe. Tudo é um meio termo, certo? Porque nós que somos materializados, que temos um corpo físico e material, a gente temos uma vida, nós respiramos, nós vivemos, nós sentimos dor quando a gente erramos, nós sentimos felicidade quando nós acertamos. Isso explica as nossas realidades, as nossas formas de entender, da forma que nós vamos absorvendo as coisas negadas dentro da sociedade, nós também vamos gerando atos consequentes se a gente não tivermos a percepção. Da forma que a gente fazemos a percepção, a gente vai ter a opção da gente fazer o trabalho social sobre aquilo que nós possamos criar uma língua paralelo. Nunca vocês devam usar um corpo emocional para fazer ideologia. Tudo que você cria sobre o ato missionário, ela tem que ser uma forma ideológica e que possa relacionar uma mensagem que as pessoas tenham a capacidade de compreender ou fazer uma ideia e entender que tudo faz parte de uma unificação para um reino. Não que seja o reino, mas para um reino futuro, para que nós podamos entender a nossa realidade e podemos voltar a nos relacionar, termos intimidade com Deus. E tendo intimidade com Deus, a gente entra na nossa realidade e no nosso momento exato de nós estarmos compreendendo cada coisa que tem dentro da sociedade, cada coisa que nós estamos entendendo que podemos considerar que seja coisa social e relativo um para o outro de uma forma honesta, justo e entendendo cada detalhe que está sendo expressado dentro deste blog diário, ok? Relaciona tudo isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação. Não tire conclusões precipitadas antes de entender o que está sendo dito dentro do blog diário. Faça a relação. Se você chegou até aqui e você não entendeu nada, procura ver outros vídeos, certo? Se esforce, se dedique mais a esse blog diário e vocês vão entender tudo que está sendo dito. Faça isso com carinho, com respeito e sempre é um prazer receber as pessoas, sempre, né, dentro deste blog diário, né, relacionando tudo isso com sinceridade, com dedicação, com respeito a cada uma das pessoas que tenha a capacidade de entender. Aquelas pessoas que não têm a capacidade, eu não tenho, né, de uma forma, interesse nesse tipo de pessoa. Só aquelas que né, que não gere crise e que começa a ter consideração, respeito por esse trabalho, eu digo a vocês, seja bem-vindo, o reino é de Deus. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendido de tudo. Se não entendeu, não sinto necessidade de nada, segue o seu caminho, né? E vai para aquilo que você acha que é correto, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.